Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Aqui nós temos conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então se você é novo aqui no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdo diário para vocês sobre o Mengão, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com os seus amigos. Enfim, vamos lá com Pedro Henrique Torre também, porque Pedro, a gente viu que no Maracanã 38 mil ingressos já foram vendidos. Opa, o Pedro bem de pertinho pra gente, hein? Olha aí que maravilha, muito bem. E tá aí também o Pulgar, o Everton Ribeiro e os jogadores do Flamengo. Mas 38 mil ingressos haviam sido vendidos até amanhã de hoje, não é isso, Pedro? Isso é porque o torcedor ele ainda está assustado com o valor do preço ou porque são etapas, né? E vão abrindo aos poucos assim setores ou para os sócios torcedores, por isso que os ingressos ainda não acabaram, Pedro? Tudo bem, Bruno? Agora a gente está um pouco mais abrigado aqui porque caiu uma chuva torrencial aqui, então a gente teve que buscar um abrigo. Mas enfim, o pessoal vai tentando comprar da maneira que é possível, né? Ontem chegaram até várias informações, o pessoal estava tendo dificuldade de comprar porque o cartão de crédito não estava sendo validado, no caso. Estava aceitando mais transação por conta de Pix mesmo, então houve até um problema ali, mais da alta demanda mesmo, por conta do sistema, então estava tendo alguma certa dificuldade. Mas claro que o alto valor é um impeditivo também, porque assim, vamos deixar assim, claro o que o Flamengo entende internamente, e aí cada um julga o que concorda, o que não concorda. Ano passado, o ingresso mais barato falando em público geral, tá? Porque quem não tem sócio torcedor, etc, quer ir a esse jogo. Então o ingresso mais barato para a decisão da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, era R$280. Esse ano passou para R$400, um preço considerado por muita gente bastante salgado, de fato, muito fora da realidade, apontado por muitas pessoas. Internamente o Flamengo entende que o seguinte, dificilmente chega a esse valor, chega ao público geral por conta da alta demanda, um pouco mais de 60 mil ingressos, então fica mais nos 3 planos mais caros ali, que são o diamante, platina e ouro do Flamengo. Quem paga mais, os preços mais caros dos planos, então fica ali que tem o maior desconto. Então o Flamengo, até para fazer o anúncio da venda de ingressos para essa decisão da Copa do Brasil, ele coloca assim, ingressos a partir de R$100. Em R$100 por quê? Público geral 400, se você for do plano mais alto, que é o diamante, você paga R$100 com 75% de desconto, mas você tem que ter um plano muito caro. Então o Flamengo parte dessa estratégia. O entendimento do Flamengo é que é o seguinte, durante a pandemia, quando o Flamengo teve aquela extrema dificuldade, vendeu o Gerson, etc., teve a dificuldade no caixa mesmo, estádios vazios, ele está tentando valorizar, no entendimento interno, quem segurou ali a bronca na avaliação do Flamengo com esses 3 planos mais caros ali, que foi que deu a sustentação. Então tem que valorizar o sócio torcedor, é o entendimento do Flamengo, então por isso agora coloca esse valor muito alto para ter o desconto para essa rapaziada mais do topo da pirâmide ali desse sócio torcedor. Mas aí tem muito essa discussão, que é um clube popular, que é um clube que trabalha muito com a maior torcida do Brasil, enfim, a questão toda do caráter mesmo cultural da história do clube, e é uma decisão que parte. Tem o vice de comunicação e marketing do clube, Gustavo Oliveira, e também o presidente Rodolfo Landim, que eu digo sempre, em todas as decisões do clube, quem bate o martelo, ele deixa isso muito claro, a palavra final é do Rodolfo Landim, mas a enxurrada de críticas não para. É um movimento, Bruno, muito parecido, para arredondar aqui, com o que sofreu na primeira decisão desse grupo que modificou o Flamengo, do qual o Landim fazia parte lá atrás, ainda era o Eduardo Bandeira de Mello no seu primeiro ano ali de mandato, em 2013, quando o Flamengo colocou um ingresso ali a R$250 na decisão em 2013, Flamengo e Atlético Paranaense. Também houve um alvoroço na época, o Flamengo acabou campeão e agora tem um movimento bem parecido também, chocou bastante esse mínimo de R$400 para o público geral.
Eu lembro disso, dessa discussão naquela época, no mesmo ano, né, Marra? Foi a decisão também da Libertadores, do Atlético, onde teve ali uma arrecadação recorde, mas também o ingresso caríssimo. Aí é o seguinte, olha, os ingressos para a torcida do Flamengo, então, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. A gente tem aí o mais baixo e também o mais alto, mas lembrando, como o Pedro falou, que esse mais baixo é também para quem tem o sócio torcedor. Já paga um valor mensal, né? Então não é que só, entre aspas, só com R$100 você vai lá e vai conseguir comprar o seu ingresso, né? E aí até o valor de R$4.500. Para mim, assim, não é assim, um problema você até negociar ingressos a R$4.500. Vai ter se existe que vai gente pagar. Querendo comprar e se tem você... demanda. E se, né, tudo bem. Se tem gente que tem esse interesse por causa do conforto, por causa de alguma experiência, né, algum benefício, tudo bem. A questão é você também conseguir incluir quem talvez não tenha tanta condição. Bom, tem muita conta, né? E o resumo que a gente chega é o seguinte, é caro, né? Sim, é caro e... Não, é uma realidade que demorou até chegar no Brasil, Bruno. Acho que um post da Nathalie Gedra no Instagram há algum tempo, e a Nathalie e o João trabalham diretamente com clubes da Premier League, porque cobrem a Premier League, falando de, assim, dos estádios. Os estádios, até tem reformas dos estádios, para os estádios ampliarem, ficarem maiores, o Manchester City passando por reforma, o Liverpool passando por reforma. Ainda assim, o sócio torcedor, aquele que paga mensalmente, a fila para entrar no sócio é uma fila que, assim, você precisaria construir outros estádios ao mesmo tempo. Sim. É fila de anos, de décadas, para ser sócio, para ter acesso ao ingresso. Quem acaba comprando o ingresso é aquele que, assim, ou tendo acesso ao ingresso, é aquele que, eu não vou ao jogo, você quer ir? Leva o meu ingresso. Isso, para eu também não perder a minha vaga na fila. Isso conta, né? E mesmo assim, esse cara, ele não pode fazer isso com frequência, vai fazer só de vez em quando. A gente chegou nessa realidade. Porque o país é muito grande, porque as torcidas que a gente está falando são torcidas muito grandes. O que tem um lado positivo, que, desculpa, Marra, mas que é de ver os estádios cheios, porque a maioria está com uma média superior a 30 mil, mas existe o problema de você também... Aí, assim, você vai beneficiar, eu concordo com o que o Pedro disse, assim, com um ponto de vista. Você vai beneficiar o torcedor que pagou pela manutenção do funcionamento do clube quando não tinha jogo aberto ao público. É claro que esse cara merece. É claro também que aquele torcedor que no Carioca foi lá e gritou Mengo, 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 está excluído. Ele também fez por onde? Porque ali era a única oportunidade que ele tinha de ver o Flamengo. Quando no Carioca, sim, tem uma procura por ingresso menor, porque é um evento diferente de um evento final de Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que deveria ser pensado também que quem construiu a história do Flamengo, quem construiu a história do São Paulo, dos grandes clubes, esses possivelmente hoje não têm acesso mais ao estádio. E às vezes quem deixou na pandemia de pagar não é porque quis, né? Exato. Porque tinha que comprar o leite. Exato. Né? Vira um cobertor curto, né, Bruno? Me parece que o cenário ideal seria se você tivesse realmente algo escalonado. Os setores mais caros, para quem é mais abonado, o sócio merece o benefício. Eu não vejo problema nenhum nisso. O sócio paga mensalmente, paga mensalidade por amor ao clube ou porque tem condição. Agora, o futebol, que olha para quem é mais abonado, ele não é uma grande novidade para a final da Copa do Brasil. Ele já há algum tempo existe no Brasil. Ainda mais depois que as arenas apareceram, porque geralmente são estádios que são caros, a manutenção é alta. A manutenção dos elencos, ela é muito cara. caro. Você sabe que tem uma conta que precisa ser paga. Agora, eu só não acho que a conta tem que ser paga só pelo torcedor nesse sentido, né? Assim, e eu lamento muito, porque realmente quem não tem condição fica fora dos grandes eventos. Dificilmente vai conseguir ver a final do time dele, dificilmente vai ver uma semifinal, dificilmente vai ver um jogo importante. Ele talvez tenha condição no jogo que é mais desinteressante, que aí o que talvez vai na final, ele não vai antes, né? Agora, é um produto voltado para quem tem dinheiro, é um produto voltado para quem é abonado. Os clubes pensam dessa maneira e tem arrecadação para isso, tem demanda para isso, mas que exclui os menos favorecidos, exclui isso daí, tá muito claro. Ô Pedro, você acha que isso envolvendo o histórico do Flamengo, a história do Flamengo, a gente, assim, você tá praticamente todos os jogos ali acompanhando o Flamengo no Maracanã. E muitas vezes tem aquela história assim, poxa, muda o clima, muda o ambiente no estádio. Isso é verdade, assim, tá diretamente relacionado?
Muda, né, Bruno? Muda. Inegavelmente dá uma modificada no clima, sim. Até porque isso fica muito característico porque os preços já não são baratos, né? Então a tendência é que haja um tipo específico de público. O que a gente nota bastante a mudança é quando de repente há uma promoção, um ingresso mais barato, esporadicamente acontece isso. E aí você nota a mudança, porque é um público muito diferente, muito mais vibrante, muito mais participativo, um público que talvez em outros tempos aparecesse mais e talvez se entregue mais nos jogos, porque não tem a oportunidade de estar ali sempre, e é muito participativo. Então aí quando tem essa redução de preço, e aí de fato você nota a mudança. Então essa percepção é bem mais clara, assim, porque é algo... Você está ali naquela batida, na média, a participação da torcida está sempre hoje em dia assim, etc. Quando vem um público diferente, por que está acontecendo? Sim, o ingresso é um pouco mais barato, então tem um público mais que não está tão mais acostumado a vir, estava acostumado, faz muito mais festa, é muito mais intenso, é aquele público mais popular mesmo. Isso daí acho que fica bem claro para quem frequenta todos os jogos no Maracanã. E a título de informação, estava buscando só para ter corretamente aqui, os 3 primeiros planos, que são o topo da pirâmide ali que eu estava falando, o diamante, por exemplo, é R$ 325,40 por mês, o platina é R$ 204,30 por mês, e o ouro é R$ 123,90 por mês. Então, é um valor também que você tem que desembolsar bem alto para ter esse desconto de 75%, por exemplo, ali dos 400 para os R$100 para essa final da Copa do Brasil. O Flamengo está investindo bastante nisso. Ex-sócios, que não são mais sócios e tal, têm relatado que estão recebido bastante e-mails frequentes, assim, com uma assiduidade bem grande. Olha, volte a ser sócio, você tem direito a 75% até de desconto nessa final da Copa do Brasil. Então o Flamengo está investindo bastante nisso. E para arrematar, questão do setor sul ali, que é onde vai ficar a torcida do São Paulo, R$ 700. São Paulo está falando em reciprocidade e tudo mais. Aí eu não sei como é que fica a questão jurídica e etc. O Flamengo está colocando R$ 700 para a torcida do São Paulo e para a torcida do Flamengo também. É o valor do setor, o setor sul inteiro. Então não sei como é que fica isso. Teve uma questão contra o Cuiabá, por exemplo, que colocou no mesmo setor um valor diferenciado para a torcida do Flamengo, e aí foi multado pelo Procon. Teve uma questão dessa aí, porque você não pode botar valores diferenciados. Então o Flamengo, até para fugir dessa questão jurídica também, colocou o mesmo valor para a torcida do Flamengo e para a torcida de São Paulo, R$ 700 no setor sul. Eu entendo que existe essa lógica, que esse setor custa esse valor, né? Mas eu também entendo que o torcedor visitante, nem estou falando de São Paulo, de Flamengo, porque isso acontece em todos os estádios, né? O torcedor visitante, ele não tem a oportunidade de comprar no outro setor. Eu acho que deveria ter... Ainda tem estatuto do torcedor? Quantas vezes a gente falou isso, né, Prates? Nossa. Estatuto do torcedor. Vezes, Mas eu acho que deveria ter uma regra que para o torcedor visitante, o valor do ingresso tem que ser equivalente ao valor mais barato do estádio, independentemente do local. Porque o mandante ele pode escolher onde ele quer sentar, né? Se é no coberto, se não é, se é no alto, se é em cima, tal. Mas o visitante ali, não. Pronto, acabou. Ele só tem aquele. Só tem aquele, não então tem acho escolha. que deveria ter um padrão. O valor mais baixo do ingresso é o valor que deve ser cobrado do visitante. E é isso que está incomodando também o São Paulo, não é, Edu? Porque certamente o valor de R$ 700 não vai ser equivalente ao mesmo local do estádio onde o torcedor de São Paulo vai estar localizado. E é muito simples explicar, Bruno. No Morumbi, para quem tem uma noção, já foi no Morumbi, o setor visitante fica na arquibancada, 3º piso, na bandeira de escanteio do gol de fundo, na bandeira do lado esquerdo. Os caras não perdem uma, mané, aqui. Pega a negadeira que eu fico de frente aqui, eu mostro Bota aí como um print aí da coletiva aí. Mas também os caras estão... os caras estão de sacanagem. Não dá pra ver a cara do São Paulo, mané. Pera aí, ô Gardênia Cavalcante, com todo respeito, vou pegar aqui um banquinho alto aqui, aquele banquinho de boteco. Sabe, Tício, aquele banquinho de boteco? Pronto, resolvido o problema. Eu posso ficar com a câmera na tua frente aqui pra você ficar dando próxima entrevista coletiva do São Paulo é essa aqui, ó. Aqui, ó. Banquinho alto pro São Paulo aqui, ó. Olha que tá, Maracanã. Tem que botar um banquinho nesse aqui, pô. Os
caras botam... Pô, então tira esse... Maneiro lá, o Dom que está patrocinando, Pô, mas vai aparecer do mesmo jeito, mas bota embaixo. Ou bota um círculo, ou bota esse banquinho da Gardena, a Gardena empresta, pô. Ficou legal não? Coitado Ou do São Paulo, tem uma cara. solução pra ele, cara. Dá entrevista em pé, pô. Ai, meu Deus do céu. Cadê Dá a entrevista Isa, em hein? pé. mas não vai fazer Fica em muita pé, diferença, pô, né? Cadê Cadê a também, Isa, né? hein? Ah, tá de férias. O que você quer, Thales? Caraca. Pelado. Informação do Gabriel Reis. Vamos botar na tela em 2 minutos. A gente vai break? Ah, tá 2 minutos. Tá dormindo aí, então. Tá. Hoje eles estão tudo lá em cima. Hoje com tá, dengue. Tá tudo bem com vocês dois Bigode, aí? seguinte, Tá tranquilo? Você sabe qual é a situação do Bruno Henrique, não sabe? Sim. Exatamente. E explica pra galera de casa e contextualiza o porquê do problema. A informação é de que deu uma travada na negociação porque o contrato do Bruno Henrique se encerra agora no final do ano, ou seja, é uma situação em que o Flamengo precisa ter muita atenção porque é um cara que voltou muito bem, já tem o Grêmio. podia ter renovado. Já podia, mas aí o Flamengo agora decidiu suspender todas as negociações de renovações. E aí eu falo renovações por quê? Porque além do Bruno Henrique tem, por exemplo, o Everton Ribeiro. Tem a situação do Davi Luiz. Então o Flamengo só vai conversar com esses atletas depois das finais da Copa do Brasil. Mas eu acho que o Bruno Henrique já provou que ele merece permanecer. E assim, não adianta também você chegar para sentar com o cara e falar, ó, eu vou te dar aqui mais 20 mil aqui. Não tem jeito, o cara valorizou. Não, Você tem que dar um E o mundo acréscimo. árabe, ó, o mundo árabe atrás do BH, ó. Ele é um jogador que já se mostrou extremamente importante, não dá pra perder. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o melhor momento da carreira do Bruno Henrique? 2019. Quem era o treinador do Bruno Henrique? Jorge, Jesus, Onde esse treinador tá trabalhando? Hilal. O Al-Bilal tem dinheiro pra pagar o que o Bruno Henrique quer? Até o que a gente aqui quer. Só queria te falar isso. Não é especulação. Você tem dinheiro pra pagar o Neymar. Pô, imagina. Não é especulação. Não é nada disso. Vou te fazer outra pergunta. Michael é um bom jogador, tá bem lá. Você prefere Michael ou Bruno Henrique? Bruno Henrique. Bom, mas então, aí ele joga de um lado, o Michel do outro. Como entrou muito bem. Beleza, no mas aí último tem o jogo. Ney que cai ali, Não, beleza. não, então, mas assim, meio centralizado. Eu já tô até montando É, o time. pô, mas quem não quer? Pô, mas tem o Mitrovic lá e vai bancar o cara que foi contratado por não sei Irmão, quantos milhões de euros. se você Se tem não estiver rendendo, meu querido, senta no banco. E outra coisa, a panela do Brasil mesmo. A panela é ruim pra quem tá de fora, meu amigo. tem Olha isso. aqui, você imagina. O Jorge Jesus tá 300 cheques em branco pra ele pegar quem quiser. Aí alguém liga pra ele, o empresário do Bruno Henrique, ou então algum jornalista, que ele tem amigos. Ô, JJ, tá sabendo? Olha, pá, tô a descansar, BH vai acabar o contrato aqui, sai no 08 em dezembro. Porque ele sai no 08. Em dezembro ele sai no 08, não tem dinheiro pra pagar. Sim. É só o salário, bebê. A multa vai ser uma multa Não tem irrisória. multa, Não, de luva pra ele, né? sim. Ao invés de multa, Porque vai pagar faltam uma 6 luva. meses. Ele já pode assinar exatamente. hoje, se ele quiser. Exatamente. Hoje, se ele quiser isso. hoje, ele assina com o Hilal. Mas a gente já vinha falando isso há muito tempo. Sim. É lógico que o Flamengo tem a preocupação, lógico que se o jogador ia ter a evolução, se estaria recuperado realmente 100%. Fez o contrato, respeitou, curou o atleta, mas viu que ele já estava tendo um rendimento. A gente já tinha falado isso tem mais de um mês, pô. Mais de um mês. Se eu não me engano, aí mais de um mês a gente já tinha falado da renova logo com o Bruno Henrique. Principalmente porque é o principal jogador do Flamengo hoje. É o principal. E já demonstrou que não tem problema nenhum clínico. Pelo contrário, né? Não, exatamente. Contrário. Então, assim, Tá cada vez melhor. E aí entra realmente sei lá, não sei por qual motivo cancelaram essa renovação. De né? acordo com eles é por conta da Copa do Brasil, né? Mas vamos esperar. Mas o tempo tá passando. Mas aí você tá dando mole. Que aí já vem outro, já teve o Já Grêmio. tem outro, já teve o Grêmio interessado. Aí mundo árabe. O mundo árabe vai vir aqui e faz a proposta. E é difícil segurar também, né? Ainda mais E o atleta agora com toda essa possibilidade, ele pode também, não, vamos segurar mais um mês. E aí ver o que pode acontecer. Exatamente. Então, assim, o atleta hoje, por não ter tido a procura do clube, ele pode também ter o direito de esperar mais um pouco. O que você falou é perfeito. A referência do Flamengo hoje técnica não é o Arrascaeta, é o Bruno Henrique. É o Bruno Henrique. É o Bruno Henrique. Gente, é porque o que eu vou perguntar agora, a gente vai dar, a gente não, todo mundo que trabalha em televisão, não sei hoje, vai dar a resposta política. Quantos anos tem o Bruno Henrique? Já tem uns 31, 32? O Flamengo podia ter renovado com ele antes, não podia? Sim. Por que não renovou? Ah, estava machucado. Então não tinha tanta certeza que ele ia voltar assim. Com certeza. Então também não comprou o barulho. Ponto. Sim, exatamente. Aí agora toca o telefone dele. Vamos supor que ele ganhe, eu não sei, 800 conto. 800 conto por mês. 800 mil por mês.
Aí é o Jorge Jesus, que ama ele, pra jogar com o Neymar, próprio Michael, numa superpotência, ter uma vida de rei, tudo bem, Arábia Saudita e etc. Mas o Neymar foi. E o Michael e etc. E fala assim, tá bom, a gente vai te dar 3 milhões por mês. 8 vezes... 5, 6 vezes mais do que ele ganha. 2 aninhos de contrato? O cara sai no 0,8. O Bruno Henrique sai no 0,8. Porque 6 meses antes você pode assinar o contrato ou não assinar. E quando acabar em dezembro, o Flamengo campeão da Copa do Brasil, brasileiro ou não, porque eu não acho que brasileiro acho difícil. E vai. E esse dinheiro que o Atisson falou que seria da compra dele, vai 20, 30, 40 milhões de reais, vai 5 milhões de euros, vem para a mão do pai. Aí eu vou te fazer essa pergunta, com toda sinceridade, para você que está em casa. Do jeito que está o Flamengo hoje, essa turbilhão. E olha que ainda pode perder a Copa do Brasil, quebrar tudo, enfim. Piorar. Você ficaria e renovaria ou você iria pro seu último big contract da sua vida lá? Sinceramente. Não, agora é a hora dele pensar realmente nesse último contrato da vida dele. E se ele tomar essa decisão, aí a gente tem que entender. Não, agora sim. Até porque ele, estava ali o tempo todo no clube. O tempo todo, todo dia. Não é que ele falou, não quero renovar. Ele estava ali preparado. 2 períodos, inclusive, porque recuperação 2 períodos. Mas eu vou, assim... Vai. Porque o Bruno, ele tem uma... Acho que a história dele com o Flamengo é uma história muito bonita, né? Não é melhor sair por cima? Dúvida. Mas aí que tá. Será que ele deseja... Pô, vamos supor, o cara tá ganhando aqui entre 500 e 800 mil. 1 milhão para arredondar. Aí vai renovar. Aí o Flamengo faz uma proposta aí na casa de 1 milhão. O cara vai... Tudo bem que lá ele ganharia 3. Ele ganha 2 vezes mais. Mas aqui, a torcida ama o cara. Ele tem oportunidade de conquistar tudo. Tudo bem que lá na Arábia ele também vai ter oportunidade, mas eu acho que aqui no Brasil você tem um peso maior as competições. E eu acho que a relação dele com o torcedor, isso aí é um feeling meu, tá? Eu não tenho informação, não. Eu acho que pode influenciar na decisão dele ficar. Porque às vezes com que eu tive a oportunidade de falar com ele, pós-jogo, zona mista, e sempre que ele fala de torcida, o olho dele brilha. Mas você entende absolutamente que nesse momento o empresário vai querer que ele vá, a família. Porque, cara, eu não acho que ele... Eu não tenho nada a ver com a conta de ninguém, mas deve estar bem de grana. Só que assim, muda o patamar, porque é o que o Atisson falou. Boa tarde pra vocês. Ô, Vene Casagrande, o que o torcedor do Flamengo quer saber e o Bruno Henrique, o contrato dele encerra em dezembro, né? Vai ser renovado? Já tem conversa? O que tá acontecendo? Acho melhor não renovar. Você acha melhor não renovar? Inclusive... Já tô avisando. O Bruno já fez muita bagunça aqui no Rio. Cara. Ninguém... Melhor não renovar. Já fez muito alvinegro chorar, né? Ó, ele levantou a bola, eu só chutei, entendeu? Fica tranquila, Fernando. O Bruno Henrique já fez um gol igualzinho no Vasco, assim. Fica tranquilo. Ó, tirada. Não é culpa do Botafogo, entendeu? É culpa do Bruno Henrique, que é um craque. E respondendo a sua pergunta... Graças a Deus, que se não fosse ele, tu ia tomar uma taca lá no... se minha mãe não fosse mãe, eu teria 2 pais, pô. Esse sim não dá, pô. Vamos lá, respondendo a sua pergunta sobre o Bruno Henrique. A gente soltou lá nas redes sociais da SBT também, pode olhar lá, que as conversas entre o empresário do jogador, Denis Ricardo, e o Flamengo foram reativadas, tá? Porque isso já havia sido conversado no começo da temporada, aí depois eles pararam e agora eles voltaram a conversar na última semana. Qual é a ideia? É renovar. Vai renovar. Até dezembro que encerra, né? Exatamente. Ele pode assinar um pré-contrato, sair de graça, mas a relação é muito boa e o próprio Bruno Henrique não quer fazer isso. O Bruno Henrique quer renovar o contrato. Eu só acho o seguinte, essa demora do Flamengo de resolver a situação vai fazer com que a renovação seja mais cara. Em que sentido? Salário? Não, mas tempo de contrato. O que antes o Flamengo poderia oferecer 1 ano, acho que agora o Bruno Henrique já pode exigir 2 anos. Porque entendeu? A dúvida em relação ao pós-lesão não tem mais. O Bruno Henrique já mostrou que não existe mais essa dúvida, muito pelo contrário, tem sido o melhor jogador do Flamengo nos últimos jogos e agora ele pode exigir um tempo de contrato maior. E eu acho que o Flamengo tem que aceitar. A gente está falando de um ídolo que ainda está performando, que está entregando muito. Repito, tem sido o melhor jogador do Flamengo nos últimos jogos, o melhor reforço do Flamengo para o segundo semestre de 2023, mas vai renovar. Respondendo a sua pergunta, vai renovar. Quando? A
após a final da Copa do Brasil, eles vão fechar essa situação. Inclusive, tem sido o grande respiro do Flamengo nesse momento tão inconstante em relação ao Sampaoli, ao que se entende de time do Flamengo. A gente comenta muito por aqui desse traço do Sampaoli de nunca repetir escalação. O torcedor, aquele torcedor raiz mesmo, ele às vezes fica sem ter uma identificação. Pô, o Arrascaeta no banco, o Everton Ribeiro no banco quando o Arrasca estava bem. E aí, ele tem sido o respiro desse Flamengo. Talvez aquele ponto de luz, assim, nossa, a potência do Flamengo é o Bruno Henrique. Nunca existiu dúvida sobre a qualidade dele, né, Fernanda? A única dúvida era justamente como o Bruno Henrique ia voltar. E aí, eu fiz aqui mais uma vez, ele é tão fenômeno, mas tão fenômeno, que ele conseguiu, depois de um ano, voltar da mesma forma que ele estava antes. E olha que ele teve outra lesão. Eu acho que ele voltou até melhor, sabia? Cara, não duvido não. É surreal isso. Eu acho que é igual, só que a gente esquece. Pode ser também, eu não duvido não, cara. O Bruno Henrique é muito craque, ele é decisivo, ele é um cara que o Flamengo tem que fazer tudo o que puder para poder continuar com ele dentro do elenco, porque ele, dentro do futebol brasileiro, ele sobra com larga distância aí. E eu me arrisco a dizer, Fernanda, que jogando bola, o Bruno Henrique foi mais importante que o Gabigol nesse período aí. Não, mas é isso. Não na decisão, mas futebol, bola no pé, futebol jogado. É isso. O Bruno Henrique jogou mais do que o Gabigol e disputa firmemente com o Arrascaeta para saber, nesse ciclo aí vitorioso do Flamengo, quem foi o melhor jogador. Não quem foi o maior, mas quem foi o melhor. Inclusive, os gols que o Gabigol fez, os gols importantes, muito graças ao próprio Bruno Henrique. Se a gente for olhar jogada... Isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, trazendo notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo e puder nos ajudar a trazer conteúdos aqui como esse, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com os seus amigos. Ficamos por aqui e esse foi aqui mais um vídeo aqui para vocês do canal Mundo Fla React.